Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre O Feiticeiro e seu Aprendiz. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento no ano de 1983. Contém 225 páginas, é dividido em duas partes, com 30 capítulos. O livro é uma antologia dos escritos de Matters e Brody Hines, reunidos por R. A. Gilbert. Uma antologia é uma reunião de escritos de determinado autor ou determinado grupo, compilados numa única edição. Nesse caso, é esse o trabalho que R. A. Gilbert faz em relação aos escritos de Matters e Brody Hines, ambos membros da Golden Dawn, sendo o primeiro um dos fundadores e o segundo um dos membros mais proeminentes. O R. A. Gilbert é uma figura mais ou menos conhecida para todos aqueles que pesquisam sobre a Golden Dawn, porque ele tem algumas publicações, ele é um pesquisador de todo esse contexto dessa época. Inclusive aqui no Brasil saiu um livro dele pela Amadas Editora já há alguns anos atrás. Eu recomendo muita leitura, que chama Revelações da Aurora Dourada. Esse livro já não está mais em catálogo, mas, creio eu, acho que não. Mas para todos aqueles que tiverem a oportunidade de comprá-lo, vale a pena adquirir. E justamente por causa disso, eu só vou dar uma introdução breve sobre essas figuras, mas não vou me prolongar porque eu pretendo fazer um outro vídeo que trata especificamente da Golden Dawn e de todo aquele contexto que é exposto nesse livro aqui, nesse outro livro do Gilbert. Então, para quem não é familiarizado com essas figuras a qual o livro O Feiticeiro e o Seu Aprendiz trata, eu vou dar uma pequena introdução então sobre eles. Então a primeira figura, né, é o Samuel Liddell Matters, que é um dos fundadores da Golden Dawn. O mais proeminente dos três, né, digamos assim, porque foram três indivíduos, o Matters, o Woodman e o Westcott. E eles eram maçons, né, membros da Syria Societas Rosicruciana in Anglia, e eles criaram essa ordem, a Golden Dawn, para que ela fosse então uma ordem exclusivamente mágica, digamos assim. E a Golden Dawn ela se torna então a ordem mais importante no sentido mágico, né? Do século XIX e XX, que ela reúne grandes nomes do contexto ocultista da época que lidavam com magia. Obviamente, a Golden Dawn ela é contemporânea de outras ordens muito importantes, mas são importantes para outros segmentos dentro do ocultismo. Então, a importância que eu destaco da Golden Dawn, seja aqui nesse vídeo ou seja no texto que existe lá no blog, pelo fato dela seguir especificamente a linha mágica, né? Outras ordens tratam de outros segmentos, etc. Então, só deixando isso bem claro aqui para que não haja mal entendidos. Então, o Matters desses três indivíduos é o indivíduo que é a personalidade que realmente se destaca, no sentido porque a grande cabeça da Golden Dawn, né? O Woodman ele morre logo depois, ele morre pouco tempo depois da formação da ordem. O Westcott, por causa de uma série de brigas que ocorreram e etc, ele acaba se afastando da ordem. Então o Matters é quem se torna de fato o grande responsável pela continuidade e pelos ensinamentos ali prescritos. Então essa antologia ela é uma reunião de todos esses textos dessa época, né, que foram publicados em diferentes revistas ou foram palestras dadas e etc. Por esses dois indivíduos, que o Gilbert reúne nesse livro e então traz a público de forma única, no sentido de que eles nunca tinham sido previamente compilados numa mesma edição. O Gilbert inicia o livro dando uma introdução sobre esse contexto da Golden Dawn, principalmente focado na figura de Matters. Então, ele vai dar uma pequena biografia sobre a vida de Matters, ali, tratando desde da sua infância até a sua fase adulta,
seus complexos, seus problemas e também sua genialidade. Né? Mas de forma bem resumida, e logo em seguida ele já traz os escritos de Matters então. Os escritos de Matters eles são bastante técnicos. Para quem não é familiarizado ainda com o contexto ocultista, linguagem e todo esse universo paralelo, vai ser um pouco difícil para entender grande parte do que ele está falando ali, porque ele não se preocupa de que esses escritos estejam sendo destinados para pessoas iniciantes. Então ele vai tratar de Bíblia, de Cabala, de astrologia, de diferentes questões técnicas, né, bastante profundas, né, envolvendo esses elementos, conectando-os. Então quem é bastante iniciante ainda nesse mundo vai se encontrar meio perdido provavelmente para entender aquilo. De qualquer forma, vale pela amostra, né? Vale pela apresentação do quão complexo isso tudo pode ser, a dispar do que a maioria das pessoas dizem, de que todo esse conhecimento é vago e que não tem a sua linha científica própria, digamos assim. Já o Brody Hines é muito mais acessível para todos, porque os capítulos dele são relatos, em geral. Então, são histórias que ele conta, grande parte deles são histórias que ele conta das experiências que ele teve nessa busca, porque além de tudo ele não é só um ocultista no sentido religioso da palavra, religioso entre aspas, mas algumas pessoas onde tendenciar para esse lado, né? Ele era um pesquisador, né? Então ele relata de uma maneira muito, muito clara as experiências dele, muito investigativa, com um espírito bastante científico, um espírito de entendimento sobre o que são todas essas coisas. E isso é fascinante, porque eu gosto muito dos escritos do Brody Hines, o pouco acesso que eu tive aos escritos dele, ele me parece ser uma pessoa muito racional, muito pé no chão, quando ele apresenta cada teoria, cada experiência. E a gente vai observar aqui, no decorrer desse vídeo, esses escritos, eu vou citar alguns relatos que ele comenta ali, nós vamos comentar em cima deles, e aí vocês vão poder ter uma noção de como ele era um cara realmente interessado e justo no seu argumento em relação a esse mundo. Mas para não atropelarmos o andar da carruagem, vamos começar pelo começo. Então eu vou citar aqui os capítulos que pertencem à primeira parte do Samuel Liddell Matters. Então ele começa falando da Cabala, então o capítulo se chama Cabala, o simbolismo dos 4 anciões, os Clifô da Cabala, a conferência sobre o Azoth, ou Azoth, os 12 signos e as 12 tribos, a locução sobre os pilares, o tarô, dos trunfos do tarô, nota de SRMD sobre o ritual Rosa Cruz na relação entre o xadrez e o tarô. Eu vou destacar aqui uma citação que ele faz, que é em relação ao tarô. Está no capítulo Tarô, na página 71. Eu vejo muitas pessoas tratando aqui no Brasil o tarô única e exclusivamente como um jogo adivinhatório, onde você só pode usá-lo para métodos divinatórios, de adivinhação e etc. Existe quase uma religiosidade em cima do tarô. Não que haja problema nisso, muito pelo contrário. Cada um deve tratar a sua arma mágica da maneira que achar mais apropriada. Mas o tarô ele não começa e ele não se mantém no resto do mundo único e exclusivamente com esse intuito. Então o tarô ele também é um jogo lúdico, né, no qual é um jogo de azar, como o baralho de cartas normal, né, no qual você pode jogar ele e fazer apostas, jogar com outras pessoas, etc. Existem regras próprias para isso, existem diferentes tipos de jogos, e o Matters apresenta uma desses jogos aqui. Ele dá as instruções sobre como jogar o tarô de forma lúdica e não de forma divinatória. Ele também fala da questão divinatória,
mas ele traz aqui uma possibilidade de jogar o tarô como um método lúdico. Eu não vou citar aqui, não vou ler todas as regras, porque esse vídeo ficaria muito longo, mas eu vou mostrar aqui na câmera o trecho em que ele fala, e aí você pode pausar o vídeo e ler, caso você queira. Aí é uma pequena parte, obviamente, se você quiser o texto inteiro, você tem que adquirir o livro. Bom, em seguida nós passamos direto para os capítulos do Brody Ines, que pertence à segunda parte do livro. Ele começa com algumas experiências mediúnicas, algumas tradições celtas, algumas notas sobre a preleção acerca dos primeiros conhecimentos, as cartas do tarô, o ritual egípcio contra Apófis, sua relação com a moderna bruxaria, rituais de bruxaria, o sistema hermético, a ciência dos números, cabalística e hermética, a simbologia ocultista em relação à ciência oculta, o ensinamento esotérico sobre a origem e o significado do zodíaco, os tátipas. Logo assim que ele começa o seu capítulo, intitulado Algumas Experiências Mediúnicas, ele faz uma citação a Darwin, que foi seu amigo de infância, e ele fala: defendo o ponto de vista de meu velho amigo de infância, Charles Darwin, de que o dever de um investigador honesto é registrar imparcialmente todos os fatos que puder apurar e, depois, declarar com clareza as deduções que deles extrair, deixando os leitores à vontade para aceitar ou rejeitar suas teorias, mas estando certo de lhes haver relatado todos os fatos de que tem conhecimento. Isso já é interessantíssimo, né? Porque ter uma pessoa que tem esse tipo de posicionamento como foco da sua pesquisa dentro do campo do ocultismo já nos dá um certo alívio, no sentido de que podemos confiar minimamente na boa intenção dessa pessoa em sua pesquisa. Então, e isso corrobora, por exemplo, o discurso de Crowley, né, que dava uma importância extrema para a questão do uso do diário mágico, do registro das suas experiências a todo tempo, de forma clara, não de forma oculta, de que outras pessoas pudessem ler aqueles escritos e se aproveitar deles no bom sentido, para seu próprio conhecimento, seu próprio crescimento pessoal. Então, por aqui a gente já consegue observar a postura de Brody Ines em relação a esse universo do ocultismo. Logo em seguida aqui, ele vem tratando de uma experiência que ele teve e que era muito comum nessa época, a questão do espiritualismo, né? O assunto espiritualismo do século XIX estava muito em voga, principalmente pelaquela grande eclosão das irmãs Fox, né? Então toda aquela confusão que aquelas meninas causaram nos Estados Unidos e logo em seguida para o mundo inteiro levou as pessoas a se focarem cada vez mais nisso, né? E ficarem cada vez mais curiosas sobre como interagir com esse mundo espiritual. Então Brody Ines, ele relata aqui, logo nesse começo, uma experiência que ele teve. Ele diz que ele estava numa sessão e aí tinham outras pessoas e etc. E logo em seguida, as evocações, ele vê uma forma, né, no meio do escuro, assim, uma espécie de foco de luz que parecia pendurado por algo, mas ele não conseguia identificar com o que, né? Então você vê aí o senso crítico dele de primeiro questionar de que maneiras aquilo ali poderia ser um truque. E logo em seguida ele pensa sobre aquela forma à direita, e aquela forma ela vai para a direita. E depois ele pensa naquilo para a esquerda, e ela vai para a esquerda. E a forma se aproxima da mão dele, e ele relata que tem uma espécie de névoa envolvendo, e tinha a face de um homem. E as outras pessoas relatam que viam outras formas, outras faces naquela mesma forma. Ou seja, cada visualizador enxergava aquilo
de uma forma diferente. E aí ele vai conversar com uma senhora e essa senhora diz que explica para ele o que que aquilo ali era uma forma de pensamento, ou seja, ela é moldável de acordo com a percepção de cada indivíduo, né? Do contexto de cada indivíduo. Então existe uma outra mulher que enxerga uma outra forma relacionada a um parente dela, ele já enxerga a forma de um velho, e cada um que estivesse enxergando aquilo ali enxergaria, obviamente, a sua própria maneira. Mas o interessante disso não é essa variação, né? O interessante é o fato da manifestação acontecer para todos, né? E se individualizar para todos. Então isso é bastante interessante no relato dele. Ele já começa o livro, o capítulo dele assim, então já dá para notar o quanto de interessante são os escritos dele. Logo em seguida, aqui na página 91, ele faz um relato igualmente interessante sobre um dia que ele estava em Londres, caminhando pela Bond Street. Ele relata que nessa época essa rua era bastante famosa pelos seus cartomantes, videntes, então era um local repleto desse tipo de pessoas. E se destacava na rua uma placa oriental com o nome de uma senhora chamada Senhora Inspiradora, que prometia revelar, né, os segredos e a vida da pessoa sem que aquela pessoa dissesse nada. Era caro, né, segundo ele, mas a proposta era bastante interessante. Você não dizia seu nome, não dizia sua data de nascimento, não dizia nada sobre a sua vida. Você simplesmente sentava no banco e ela então te revelaria tudo, sem que você confirmasse nem negasse nenhuma das afirmações dela. E aí, ele diz que cerca de 3 ou 4 minutos depois de que ela ficava observando um anel de esmeralda, ela comenta: o senhor teve uma carreira estranha e romântica. E ele diz: posso ter demonstrado surpresa, pois não tinha consciência de nada disso, mas não disse nada e tentei permanecer tão indiferente quanto possível. Sem um momento de hesitação, ela prosseguiu, contando uma história digna desse início, uma turbulenta narrativa de romance e aventuras, incluindo uma ou mais fugas com namoradas e, entre outras coisas, diversos duelos. Ela falou, eu diria, cerca de 20 minutos. Ela parou de repente e, olhando-me bem de frente, perguntou: está certo? Perfeitamente, respondi. Mas esse não sou eu. Que quer dizer? Bem, esclareci. A senhora me contou, quase linha por linha, uma história que estou escrevendo, que não está acabada ainda, e que ninguém viu, está trancada na minha escrivania. Eu a vi. Cada incidente passou diante dos meus olhos, como se fosse a sua própria recordação da vida passada até o presente, e nada mais vi. Eu pensava no modo de terminá-la adequadamente. É apenas uma novela sensacionalista para uma revista, absolutamente destituída de mérito. Então você vê, né? A velha ela não foi capaz de revelar elementos da vida dele, pessoal, né? Mas conseguiu captar todo o histórico, né? todo o romance que ele tinha criado e que ninguém sabia, ninguém conhecia aquilo, né? Então ela acessou de alguma maneira a mente dele e captou aquilo, sem conseguir distinguir se aquilo era a realidade dele ou se eram os escritos do livro. Mas isso é o de menos no final das contas, né? Porque o fascinante está justamente na capacidade que ela teve de acessar esse histórico, ou essa história, né? E isso me faz lembrar um dia que eu fui num terreiro, eu tinha uma amiga no segundo grau, e que um parente dela era pai de santo, e era um terreiro bastante eclético, assim, bem sincretista, né? Continha elementos ocidentais e orientais todos misturados no mesmo altar, etc. Era bem sincrético. E nessa época eu estava passando por alguns problemas de ataques, etc. Que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a nível de ilustração eram coisas relacionadas a sonhos e etc. Então era algo
que eu estava tendo bastante dificuldade de lidar nessa época, até pelo meu pouco conhecimento nesse mundo, sobre esse mundo espiritual. E aí era uma festa de erê, e tinha um erê assim do meu lado, fazendo um pantáculo no chão, o que eles chamam, acho que, de ponto riscado. E ele estava desenhando aquilo e eu estava interessado, olhando o desenho. Eu só estava pensando no desenho. E ele, sem olhar pra mim, sem virar a cabeça, né? A pessoa, no caso, incorporada com ele, sem olhar pra mim, falou, olhando pro pantáculo. Por que você não para de me olhar? Aí eu falei, não, eu só estou vendo o desenho, eu só estava interessado no desenho, estava curioso sobre o que você estava desenhando. Aí ela falou, eu sei o que você quer saber. Você quer saber sobre esses sonhos que você anda tendo, né? E eu fui tomado assim de surpresa, porque eu não esperava, eu não estava pensando naquilo e nem esperava que ela falasse aquilo pra mim. E ela falou, olha, você está tendo esses sonhos por causa disso, disso e disso. E citou lá os motivos, que eram motivos bastante pessoais. E aí eu falei, ok. E eu fiquei meio atordoado com aquela informação. Não sabia muito o que fazer. E ela falou assim, tá vendo aquela menina ali? Aí ela apontou, tinha uma menina que eu nunca tinha visto na vida. E ela falou assim, vai nela e pergunta pra ela como é a oração lá para a deusa da lua que ela reza, que isso vai te ajudar. E eu falei, tá bom. E aí eu fui lá falar com a menina, eu falei, olha, o Eri ele falou que eu deveria falar com você porque você reza para uma deusa da lua, você até me desculpa eu tá te abordando dessa forma, mas ele que pediu pra eu vir aqui falar contigo. Aí ela falou assim, eu sou Wicca. Né? E aí a gente acabou desenvolvendo ali um assunto rápido e tudo. Mas você vê, né, o quanto dessa capacidade de captação, né, algumas pessoas ou esses seres possuem. Né? Eu não estava pensando naquilo da mesma forma que o Bro Giants relata aqui no capítulo dele. Eu não estava pensando naquilo, mas a captação foi feita. Né? Então aquilo de alguma forma estava muito ali, muito na superfície, talvez do meu subconsciente, etc., ou da minha aura. E ele captou aquilo, da mesma forma que a vidente, no caso do Bro Giants, captou aquela informação e expôs aquilo. No caso dele, a captação foi da história, do romance que ele estava escrevendo. No meu caso, foi uma experiência real. Eu realmente estava sofrendo todos aqueles problemas nos sonhos. Né? Então, é bastante interessante esse tipo de experiência. Né? Que por mais que às vezes nós digamos que sejamos crentes, no sentido de que as coisas de fato aconteçam, esse mundo moderno ele sempre nos tendencia a duvidar de tudo o tempo inteiro. Né? Então às vezes a gente até duvida das nossas próprias experiências, mas essas experiências, quando elas são registradas, quando elas ficam de alguma forma ali, para que você relembre delas, elas têm essa importância de te mostrar de que um dia aquilo ali foi muito real, apesar de algumas pessoas dizerem que nada disso existe. No capítulo Rituais de Bruxaria, na página 150, ele faz um outro relato bastante interessante também, que trata dessa questão da bruxaria, e especificamente nesse caso de filtros. Ele diz que ele encontrou um grimório, ele resolveu fazer um experimento. Então eu vou ler porque ele tem certos detalhes e que ele fica melhor sendo lido. A guisa de ilustração, talvez me permitam registrar uma experiência pessoal, feita quando menino, com a confiança temerária e a indiscrição de magia negra, extraída de um velho livro, apanhado Deus sabe onde, ao qual de certo não deveria ter tido acesso. Os pormenores da experiência e seu resultado estão ainda nítidos na minha memória, após 50 anos. De onde provinha a fórmula, não sei. Estava provavelmente adulterada ou era forjada, mas tomei-a literalmente. O nome-chave era Asmodeus Satã, que devia ser escrito em pergaminho virgem, com cálamo de pena de ave, com sangue de corvo, e sob ele o nome
escrito com sangue de pombo. Eu não sabia o que vinha a ser pergaminho virgem, mas consegui um pedaço novo e limpo. Subornei um guarda para me arranjar um corvo e um pombo e fiz a inscrição no pergaminho, de acordo com o que era exigido. Este devia, em seguida, ser colocado num recipiente fechado e escuro. Escolhi uma garrafa e arrolhei-a com força. Devia, depois, andar 7 vezes a roda, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, repetindo os nomes e intimando-os a entrar no recipiente. Apareceria então um espírito familiar, que seria meu escravo para fazer o que eu mandasse. Com a mente repleta das 1001 noites, de efrites e de gênios, preparava-me para exigir todas as maravilhas de Aladim. Mas nada aconteceu. Um tanto desapontado, mas sem perder a coragem, coloquei a preciosa garrafa sobre o travesseiro. Assim que peguei no sono, uma forma escura me pressionou e enrolaram-se longos tentáculos em torno da minha garganta. Acordei arquejando, absolutamente incapaz de respirar, por mais que lutasse. Com um esforço tremendo, consegui fazer o sinal da cruz e iniciar o Pai Nosso. A pressão começou a diminuir, e eu me senti capaz de arrancar um suspiro angustiado. A sensação, porém, era de dor extrema. Era como se eu tivesse engolido uma bola de crina que lentamente estivesse sendo extraída, pelo por pelo, através de nervos dilacerados. A garrafa se quebrara. Consegui atirá-la pela janela e, no que diz respeito à fórmula, não contei para ninguém, queimando o pergaminho revelador. Minha família diagnosticou um pesadelo impressionante. O médico referiu-se eruditamente a nervos esgotados, globos histéricos e a mais alguns termos do jargão profissional. Administrou sedativos. É claro que ele nem suspeitava da fórmula, mas creio que, mesmo que soubesse, não mudaria de opinião. Eu, naturalmente, estava adequadamente apavorado e, ajuizadamente, abandonei a magia negra por algum tempo. Muitos anos depois, ao ser apresentado a um psicometrista a quem devia testar, escrevi os mesmos nomes num pedaço de papel e coloquei-os no envelope selado, entregando-os a ele. E imediatamente ele revelou que estava sendo estrangulado e atirou fora o papel, recusando-se a continuar. Eis porque creio que pode ter havido em tudo isso mais do que um médico podia imaginar. Então veja você, né? Ele reproduz, né? Ele não só obtém a experiência, como ele reproduz a experiência com o psicometrista e o indivíduo, sem saber do que tinha acontecido, relata a mesma sensação. Isso é o que alguns chamam de método científico, né? Bom, as considerações técnicas, né, sobre o livro, a meu ver, são que o título ele não é justo, no sentido de considerar Matters como feiticeiro e Brody Ines como aprendiz, uma vez que me parece que os dois estavam bem gabaritados para tratar dos assuntos a qual ele se propõe. Mas tudo bem que por uma questão de tempo, conceba-se que Matters fosse o feiticeiro e Brody Ines seu aprendiz. Os textos aqui eles não têm um diálogo entre si, ou seja, eles não são troca de cartas entre os autores, nem nada do tipo. Eles são absolutamente independentes. Cada capítulo é completo em si. Eles não dialogam. Nem os próprios textos dos autores. Eles não têm uma sequência gradativa didática, ou seja, eles começam e se encerram em si mesmos. Mas me parece que o livro vale bastante a pena em ser adquirido, né? Talvez não tanto pela parte do Matters, porque o seu acesso de técnico talvez funcione muito mais por uma questão consultiva do que instrutiva. Então, para indivíduos que já são bastante familiarizados com o hebraico, com Cabala, etc., com a Bíblia, a nível consultivo me parece interessante saber o que Matters sabia, ou Matters dizia sobre determinados assuntos. Já no caso do Brody Ines, com certeza, não me restam dúvidas de que o livro valeria a pena, mesmo que só houvesse nos escritos dele,
justamente por causa de todos esses relatos, de todos esses detalhes que são sempre importantes de nós estarmos em contato, para que não haja dúvida de que coisas acontecem, né? Sejam elas de fruto da nossa psique ou oriundas de um mundo espiritual, mas que acontecem, acontecem. Então, isso é o que importa. Obrigado pela atenção, até a próxima.